Caríssimos ouvintes, preservar os ideais da nossa vida é manter acesa a chama que dá sentido ao caminhar. São eles que orientam escolhas, fortalecem o caráter e nos impedem de perder a essência diante das dificuldades. As aspirações genuínas nascem do coração e refletem aquilo que realmente somos e acreditamos. Quando cuidamos desses sonhos com fidelidade e coragem, construímos uma trajetória mais justa, humana e coerente. Assim mesmo, com os desafios do tempo, seguimos firmes, sem trair nossos valores, nem abandonar aquilo que nos faz verdadeiros. Pensando nisso, elaborei o seguinte mote que diz: eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Poetas e poetisas de vários cantos deste solo brasileiro, debruçados sobre esse tema, elaboraram seus poemas, os quais deixo para apreciação, sem moderação, de todos os amantes dessa arte. Poeta Arnaldo Mendes Leite, da Academia de Cordel, do Vale do Paraíba. Eu procuro pautar minhas ações nos ditames da velha consciência. Sob a luz da divina providência, eu costumo fazer ponderações. Já passei por diversas provações que me deram suporte até demais e aprendi desde cedo com meus pais a saber perseguir minhas verdades. Eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Monteglosa, de Arnaldo Mendes Leite, de Pombal, Paraíba. Os valores que regem minha vida têm um grande poder de me guiar pelos íngremes cumes a vagar e colocam sabor em toda a lida. Quando vejo que a ordem foi ferida, com desejos que podem ser fatais, luto firme com forças bem brutais, para fugir do caminho das vontades. Eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Glosa Maurino Prim, Academia Catarinense de Cordel. Minha vida é pautada em decisões que tomadas combatem injustiças ao invés de maldades e cobiças machucando e ferindo corações. Eu prefiro seguir outros padrões, com princípios bem éticos e morais, não desprezo esses bens fundamentais para viver uma vida de vaidades. Eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Risolene Santos. Nunca fui de escolher fácil caminho para ter grande lucro no final. Entre o certo ou o errado, coisa e tal, preferi fazer sempre o que é certinho. Lá na flor também tem agudo espinho, mas não vai impedir ganhos reais. Ser do bem traz vantagens nos finais e é feliz quem conquista com verdades. Eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Poetisa Mel, da Academia Catarinense de Cordel. Independe de qualquer situação, mesmo fase de grandes sofrimentos, nada pode usurpar meus pensamentos, meus valores, caráter, coração. Não permito em nenhuma condição minha essência em ações negociais. Aprendi desde cedo com meus pais as lições carregadas de verdades. Eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Cláudia Duarte. Não permito ninguém dizer quem sou. Minha vida eu mantenho como eu quero e qualquer comentário não tolero, pois há tempos sei bem para onde vou. Meu espírito o rumo me mostrou para a luta das causas sociais. Sendo assim, vou lutar demais. Com vigor, porém sem hostilidades, eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Maria Antônia de Tuparetama, Pernambuco. Já passei por diversas provações, por ciladas também já fui testado, para fazer coisa errada fui topado, que bateram de frente nas razões. Escolhi me firmar nessas lições,
que eu ouvi desde cedo dos meus pais, fazer certo para mim não é demais, é o mínimo das minhas qualidades. Eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Não me venham pedir que eu faça nada de ilegal, imoral ou safadeza, nem que seja o toinho malvadeza para arranjar um lugar para sua amada. Eu não sou de escutar uma cantada e ficar me iludindo assim, jamais. Não sou disso e nem quero ter demais. Não me rendo a quaisquer facilidades. Eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Glosa de Vivaldo Araújo, declamação de Arnaldo Mendes Leite. Sou da roça, trabalho, me dedico sem fazer qualquer tipo de trapaça. Eu duvido ter algo que me faça sair rindo dizendo que sou rico. Sou chamado de lerdo, mas não fico onde tem tratamentos desiguais. Esconder os princípios dos meus pais é dar fim aos meus bens e qualidades. Eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Mote Arnaldo Mendes Leite, glosa Heleno Alexandre. Não matar, não roubar são mandamentos, são princípios da lei do nosso Deus, diferente dos grandes fariseus que não vivem Jesus por suplementos. Os conselhos dos pais são alimentos que nos faz tolerantes muito mais. O conceito, a moral dos nossos pais eu não troco porque são de verdades. Eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Jaciro Caboclo, Coronel João Pessoa, Rio Grande do Norte. Nunca choro por leite derramado, paro e penso quando há tribulação, mesmo estando na cova de um leão, não consigo ficar desesperado. Tenho orgulho de nunca ter roubado e enfrentado com calma os meus rivais. Quando encontro com ventos anormais, peço a Deus para abrandar as tempestades. Eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Mote Arnaldo Mendes Leite, Edson de Paiva, Rafael Godeiro, RN. O roteiro da vida que levamos não traz mapa, nem traz indicadores. Nos caminhos nós somos construtores, cada trecho nós o pavimentamos. Juntos nesta toada trabalhamos, onde busco meus pares, meus iguais. Foi assim que aprendi com os meus pais, viver bem, preservando honestidades. Eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Mote Arnaldo Mendes Leite, glosa Zé Salvador, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Os problemas que eu vivo nessa vida, enfrentando os maiores desafios, nos momentos terríveis tão sombrios, caminhada tem sido bem sofrida. A cabeça mantenho sempre erguida, vou lutar para viver cada vez mais, não ceder à pressão dos geniais, sei viver sem perder as qualidades. Eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Patrício Fernandes, Cruzeiro RN. Nunca fui nem serei manipulado para com isso ganhar um benefício. É melhor enfrentar um sacrifício e depois do trabalho terminado, me sentir muito bem recompensado. Isso sim me engrandece muito mais que tornar-me manchete de jornais e quem sabe ir parar atrás das grades. Eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. João Fontinelli. Sei que muitos preferem não lutar por trabalho e justiça social. No sistema domina o capital, com mazelas que tendem a aumentar. Não importa se não vou prosperar, enfrentando barreiras culturais, combatendo essas fakes dos jornais. Seguirei sem temer adversidades. Eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Marcondes Santos. Meu princípio, o caráter e a moral, eu não nego e carrego a vida inteira. Fazem parte da essência verdadeira do meu ser, do meu jeito original. Um valor permanente e atemporal que tem fortes raízes culturais,
como herança inerente dos meus pais, com as suas funções e habilidades, eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Grosa de José Dantas, de Pombal, Paraíba. Quando sigo na vida os meus enredos, eu percebo quem vem de companhia. Em que pese não trazer alegria, eu sei bem que comigo vêm os medos. Sigo atento e enfrento seus torpedos, sem mudar o destino pro meu cais. A coragem me leva aos meus graais, e os medos me trazem acuidades. Eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Eu enfrento perrengues sem tamanho para não abrir mão da minha fé, pois sei bem o que me mantém de pé, para não batalhar por qualquer ganho. Mesmo que meu viver me traga lanho e me falte na vida alguns leais, vou deixar registrado nos anais que vivi distante de veleidades. Eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Eliezer Aguiar. Eu não mudo a maneira de pensar. Quanto à minha questão de ser fiel, não pratico por nada outro papel para não ter que depois me lamentar. O meu jeito de ser não vou mudar, mesmo em troca de bens materiais. Aprendi logo cedo com meus pais. A lição revestida de verdades, eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Normando Cordeiro. Quando escolho uma meta para alcançar, já planejo quais rotas vou seguir. Sei que pedras virão obstruir, mas irei cada uma contornar. Os desvios eu vou considerar como entraves comuns e naturais. Desafio é palavra que jamais poderá bloquear minhas vontades. Eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Glosa de Rosane Vilaronga, declamação de Arnaldo Mendes Leite. Permaneço com meu jeito de ser, não tem como mudar minhas propostas. Tenho como alcançar boas respostas, com ações projetadas para valer. Ninguém vai conseguir me convencer com ajudas ou bens materiais, afastando meus dotes naturais. Pode até me trazer facilidades. Eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Zilmar de Souza, Manaus. O político jamais faz esquecer de onde vim, quem sou eu, para onde vou. Do meu jeito tão simples, mas eu sou consciente e capaz de aprender. As promessas que fazem não vão ver. Eu não quero, não peço isso jamais. Eu não fiz conivência com chacais para não ter que sofrer iniquidades. Eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Nena Gonçalves, a Fênix de São João do Tigre, Paraíba. Meus problemas enfrento todo dia. Não são poucos e vêm em profusão. Peço a Deus que me dê a direção. Muita força, prazer, mais harmonia. Tantas vezes o mal nos contagia, com poderes que chegam a ser letais. Eu, porém, os enfrento sempre mais. Empecilhos não são só raridades. Eu prefiro enfrentar dificuldades do que ter que negar meus ideais. Glosa dos Tristezas, Recife, Pernambuco. Ao final de mais um episódio, me despeço com um caloroso abraço a todos e a todas. Poeta Arnaldo Mendes Leite.